pessoal, graça e paz, todos vocês alunos da FASEB, da turma Diácono 3. Nós vamos estar falando sobre a ética do diácono. Pegue aí o seu livro, Ministério do Diácono, na página 45. E nós vamos falar sobre a ética do diácono, ok? Vou te dar aí um minuto para que você se organize. Pegue a sua caneta, o seu caderno ou a agenda de anotação. Vamos lá. Observe bem, a ética ministerial ela busca idealizar os valores necessários, ou seja, o comportamento que devemos ter como ministros da casa de Deus. A ética é a conduta ideal do indivíduo, isso está no livro. A ética é a conduta ideal do indivíduo. O diaconato é um ministério por excelência, você precisa entender isso. O servir ou o serviço com amor na obra de Deus é a razão principal. Então, a razão principal é servir, a razão principal é o serviço, não de qualquer forma, mas é o serviço com amor, ok? Vamos lá. Ponto 1. Conduta ministerial, na página 45. Observe, eu vou estar colocando somente alguns pontos importantes e você vai acompanhar aí no livro, vai ler no livro, ok? E eu vou dizer algumas coisas, você pode estar anotando, você pode estar dando pausa aí no vídeo, anotando aquilo que eu estou falando que não está no livro, que você achar importante de estar escrevendo. Entenda, se falando de conduta ministerial, que é a conduta ideal do obreiro, do ministro, em que? Nos relacionamentos com os seus superiores e também com os seus subordinados, ou seja, aqueles que eles coordenam, né? E você precisa entender que nós não estamos sozinhos no ministério, não estamos sozinhos. Nós temos companheiros de luta, que devemos... além de ser uma família, nós somos uma grande equipe. Talvez você vai lembrar dos 70 que saíram de 2 em 2 pela ordem de Jesus. Ou seja, não foram sozinhos, não estamos sozinhos. E também os 120 que esperavam unânimes em oração pelo revestimento do Espírito Santo ali no cenáculo, no livro de Atos, né? Então, observe que como ministros, nós precisamos servir. Como ministros, nós precisamos amar. Como ministros, nós precisamos compreender, perdoar, unir e não separar. Nunca cumpriremos o ministério de diácono, ou de presbítero, ou de pastor, de evangelista, agindo sozinho. Então, entenda que a nossa conduta ministerial é de estarmos como equipe, servindo e também estarmos como uma família e nunca sozinho, ok? Observe também, no ponto 2, o obreiro e a sua família. Quando nós observamos esse assunto que é tão importante a respeito do obreiro e da sua família, vem algumas perguntas, até mesmo que está em 1 Timóteo, no capítulo 3 e 5, que o obreiro ou o diácono, ele precisa governar bem a sua própria casa. E eu quero fazer algumas perguntas para você aí, para que você venha observar a respeito da sua atitude com a sua família. Primeiro, você está governando a sua família com equilíbrio? Ou você é um desequilibrado? Segundo, você tem o respeito da sua esposa e filhos? Será que você tem? Você já parou para pensar nisso? Para observar isso? Tanto o respeito da esposa, quanto o respeito do filho. Ou você é daquele que mais briga com a sua esposa e que todos sabem que vocês não vivem bem, que ela desrespeita você, seus filhos te desrespeitam e você desrespeita seus filhos. Terceiro ponto. A sua família é um exemplo para quem a conhece. As pessoas que estão vendo você como família, que vê às vezes aquelas fotos bonitas na rede social,
mas que conhece realmente a sua vida dentro da sua casa, os vizinhos, né, que querendo ou não escuta, os parentes, os amigos que vão até a tua casa. Qual é o exemplo que eles têm de vocês? Quarto, você tem sido um pai ou uma mãe presente na vida dos seus filhos, né? Não aquele presente usando o celular 24 horas por dia, o tempo inteiro, e não dando a atenção devida aos seus filhos e às necessidades da sua casa, da sua família. Quinto ponto, a quinta pergunta: você tem suprido a necessidade básica da sua família? Sim ou não? Então, que você leia, reflita nessas perguntas e faça uma autoanálise de sua vida com a sua família, ok? Pessoal, vamos lá para a página 46. Deveres conjugais dos diáconos. Observem aqui. Entenda comigo que a igreja é como uma mulher sensível, uma mulher carente de cuidado, frágil como um vaso precioso. O ministro que conhecer e honrar a sua família e honrar a sua esposa estará com certeza bem preparado para pastorear a igreja de Deus. O ministro que entende esta necessidade da família, da esposa, ele vai entender a necessidade da igreja e vai estar aí preparado para pastorear a igreja de Deus. Um ministro que tenha amor, um ministro que tenha governo. Quando eu falo ministro, eu estou falando do diácono, né, diaconisa, que será um pastor que estará pastoreando a igreja. Então, um ministro que tenha amor, um ministro que tenha governo, um ministro que tenha fé, um ministro que tenha esperança. Estas são ferramentas importantíssimas para a base familiar e também para a igreja, ok? Ainda na página 46, o que ele precisa fazer, ele precisa ser? Olhe bem aí no livro. Primeiro, fornecer o sustento à sua esposa. Segundo, manter a fidelidade. A Bíblia está dizendo, em Malaquias capítulo 2, verso 14 e 15, que o Senhor é testemunha. O Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, ou seja, a mulher da tua aliança. Essa testemunha, que é o Senhor, não mente e não dá falso testemunho. Por isso que nós precisamos observar como anda a nossa fidelidade, porque não são as pessoas somente que estão vendo, mas o Senhor está vendo, ok? Terceiro ponto, manter o respeito. A mulher é o vaso mais frágil, muitos estão dizendo por aí, mas eu vejo a mulher como, em inúmeras situações, mais forte do que o marido. E em que nós poderíamos dizer que ela é mais frágil? Por exemplo, na sua intimidade de mulher, nas suas necessidades básicas e urgentes como mulher, nos sonhos, na provisão, na ausência completa da violência. A mulher foi feita para ser assegurada e não ser violentada, né? Então, observe comigo que dentro desse contexto que nós estamos dizendo, a mulher na sua fragilidade, ela encontra a segurança no esposo. Por isso que nós entendemos ela como ser um vaso mais frágil, também nesse ponto onde ela quer ver segurança em você, né? Homem, marido. E entenda, na honra, quando ela recebe essa honra do seu provedor. Vamos para o ponto 4, onde diz oferecer satisfação sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Não temos tempo aqui o suficiente para aprofundar nesse tão importante assunto. Todavia,
nós sabemos da necessidade, do respeito, da satisfação mútua que o casal precisa ter. O relacionamento sexual no casal, ele tem sido, por vezes, um tabu, né? Não há diálogo, não há conversa, não tem existência de diálogos, né? E nem de liberdade para falar sobre esses assuntos. Se não estão bem, precisam se juntar, precisam se organizar, precisam dialogar a respeito daquilo que não está bom. Então, esses problemas, ele tem sido motivo de tantas separações, de tantos divórcios, tem levado tantos casais até o divórcio e até a traição. Não que isso seja motivo de forma alguma, né? Isso é um erro, um pecado. Então, o contexto sexual no casamento ele precisa ser bem valorizado e precisa ser falado, precisa colocar os pontos nos is e precisa ser resolvido para que não haja brecha para que o inimigo trabalhe, ok? Bem, ponto 5, dar amor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 19, vós, marido, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Isso aqui é interessante. Observe, amar, eu costumo dizer que amar é uma decisão. Você precisa decidir amar. Quando você tomar essa decisão, você irá amar, você amará. E esse amor, ele precisa ser regado, o amor precisa ser regado. O amor precisa ser cuidado, o amor precisa ser valorizado, ok? Pessoal, um resumo aqui rapidinho da página 45 e 46, eu fiz aqui um desenho para que você acompanhe comigo, um simples desenho, se você rir você vai perder a salvação, viu? Então observe que o diácono, o obreiro, ele deve estar aí tendo cuidado em ser submisso ao seu superior. O que mais? O diácono, ele precisa estar dando o valor, o cuidado, a sobrevivência, sendo aquele que provê para a sua família. O diácono, ele tem também que estar prezando pela sua esposa, honrando, sendo fiel, tendo respeito e também cumprindo com a satisfação sexual da sua esposa. E dentro de tudo isso, nós vamos observar aqui o amor, aonde você deve demonstrar com fidelidade, com respeito, com a satisfação das necessidades da sua esposa, demonstrando tudo isso com o amor. E como eu disse, o amor, ele é uma decisão. Amar, melhor dizendo, é uma decisão que você toma para querer amar, para buscar esse sentimento e regar esse sentimento com tudo isso, com fidelidade, com respeito e com carinho. Observe ainda no ponto 4 da página 46, deveres conjugais da diaconisa. Nós podemos também incluí-la em tudo isso, na questão do superior, da família, da fidelidade, do respeito, da satisfação sexual para com seu esposo e do amor. Querer amar seu marido. E amar não somente com palavras, mas com atitude. E em Provérbios 31, 27, está falando sobre cuidar, ou ela cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. A preguiça. Observe que a mulher ela precisa estar sempre atenta às necessidades da casa. Ela precisa conhecer aquilo que é necessário dentro de casa. Ela não pode conhecer, apesar que muitas conhecem, né? Ela não pode conhecer o que é preguiça. Preguiça. Tem que levantar cedo,
ajudar o marido no que for preciso, se preocupar com as finanças e preocupar em ser econômica para ajudar o esposo com as despesas do lar. Principalmente nos tempos que estamos passando, nós precisamos unir a força. Tem mulher que não está nem aí para o marido. O marido trabalha o dia inteiro, sofre, rala para trazer o sustento para casa. E a mulher, na hora de gastar, ela não se preocupa. Mas tem também o outro lado. O lado em que o marido ele não se importa com as necessidades básicas da mulher também. Ou seja, quando a mulher precisa comprar uma roupa nova, um calçado novo, ela quer ir em algum lugar, comprar algo para ela, para satisfazer a si mesma. Então, e não somente a si mesmo, mas também comprar um vestido para agradar o esposo. Quando o esposo tem essa sensibilidade, entender, compreender a necessidade da mulher e entra nisso também o respeito pelos desejos dela, por aquilo que ela quer, né? Uma roupa nova, um sapato novo, uma bolsa nova, isso vai promover um lar agradável, vai promover uma casa, um casamento agradável, ok? Segundo ponto que está falando aqui é oferecer o quê? Oferecer amor. Observe que esses contextos aí estão juntos, né? Entre o homem e a mulher. Ela precisa amar o esposo, ela precisa amar os filhos e ter os seus olhos somente para o seu marido. Os olhos da mulher precisam estar somente no seu marido. E o seu marido também, os olhos do marido precisam ser somente para a esposa, ok? Terceiro ponto, poderíamos falar tanta coisa sobre isso, mas não temos tempo, né? Terceiro ponto, sujeição. Está aí no livro Efésios 5:22 e outros, onde diz: sujeitai-se uns aos outros por temor a Cristo. Existe uma diferença entre sujeição e submissão. Sujeição está ligada à vida íntima, como o versículo da Bíblia que diz que somos carne da mesma carne. E a submissão está falando sobre a missão da mulher, de um modo geral, ou seja, na sociedade, o lado social da mulher, o lado doméstico da mulher, o lado mãe da mulher, o lado esposa, né? Então a sujeição está ligada à vida íntima, como ser da mesma carne, e a submissão está falando sobre a missão da mulher de um modo geral. E o quarto ponto é a satisfação sexual. Observamos isso também aqui do homem, né, para com a mulher, e da mulher também para com o homem, da satisfação sexual. Satisfazer seu marido, amá-lo, se deixar ser amada, né, com gestos, com carinho, com o preparo em ambas as partes, né, do homem ou da mulher, no trato, na higiene do corpo, no vestir, que mais? No valorizar o momento íntimo do casal. Isso precisa ser valorizado, né? Precisa ser investido, ter investimento nesse momento íntimo do casal, ok? E já estamos finalizando a página 47, no ponto 5 aí, ética nas relações, página 47. O livro está falando sobre fama, sobre finanças e sobre relacionamento. Fama, finanças e relacionamento. Observem aqui, a fama, ela alimenta o orgulho que leva à queda. Então, a fama, ela alimenta o orgulho. E a Bíblia fala que o orgulho leva à queda, sim ou não? O orgulho leva à queda. A questão das finanças é um assunto importantíssimo, pois vivemos em um mundo capitalista. Em tudo ou quase tudo precisamos de dinheiro, né?
carro, casa, alimento, igreja, tudo precisa de dinheiro. Então o ministro ou obreiro, ele precisa ter um equilíbrio para não ser negligente com a sua vida financeira. Precisa saber quanto ganha no final do mês, precisa saber quanto gastou no final do mês, ter esse controle de entrada e saída, dar um feedback para você mesmo a respeito das suas finanças. Outro ponto que o livro está tratando é a respeito do relacionamento, né? da popularidade, ou seja, nós precisamos nos submeter ao freio de Deus, ao comando de Deus, ao limite de Deus. A submissão de Deus, ela gera resistência ao poder de Satanás. E logo diz a Bíblia, ele fugirá de vós. Então, observe bem, freio de Deus, quando Deus te dá uma freada, não te deixe mais à frente. Por quê? Porque os seus relacionamentos não estão saudáveis, ou os seus relacionamentos não estão sendo de exemplo para aqueles que estão convivendo nesse relacionamento com você. Aí Deus te dá uma freada boa, né? O comando de Deus, quando Deus te manda ir, quando Deus te manda fazer, quando Deus te manda parar, você precisa obedecer este comando de Deus. E também ao limite de Deus, até onde você pode ir, até onde você acha que Deus permitirá que você haja desta forma, que você faça a sua vida ou os seus projetos, né? Os seus sonhos, tudo há um limite de Deus. Você precisa observar isso. E como fazemos isso? É a submissão a Deus. A submissão a Deus gera resistência ao poder de Satanás e logo ele fugirá de você. Muito bem, nós finalizamos aqui a nossa aula, onde na página 47 está falando que nunca podemos esquecer que a fama de um servo de Deus não se dá pelo que ele faz ou mas pelo que Deus faz por meio dele. Que Deus venha te dar sabedoria e graça para conseguir controlar a sua família e tudo isso que foi falado aqui neste livro. Uma observação aqui, leia o livro, os pontos colocados aqui nesta matéria que nós acabamos de falar, procure tirar lições importantes para a sua vida, para o seu ministério. Até a próxima, que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe.